Gente, hoje o bate-papo é com essa querida, que agora eu já posso chamar de amiga. Sim! A gente conversa bastante. Miriam Freeland, que tem uma carreira incrível, que eu acho que vocês já conhecem ela das telinhas, né? Das Isso, novelas antigas, então, né? isso. Ela que começou bem novinha, ainda criança, no teatro muito famoso lá no Rio de Janeiro, que é o Tablado, né? Então, conta um Exatamente. pouquinho desse início, como que você decidiu entrar no Eu teatro, como nem que sei foi? direito como é que eu consegui, como é que eu comecei, porque realmente foi uma coisa muito nova. Eu falei pra minha mãe que eu queria ser atriz, eu já fazia balé. E aí comecei lá, porque na minha época não tinha quase curso de teatro, não era essa coisa que é hoje, que um monte de lugar tem, e oferece mesmo no Brasil, mas mesmo aqui, enfim. E aí eu comecei a fazer e nunca mais parei. Foi uma paixão pelos palcos, uma paixão por estar em cena, né? Sempre estudei muito, sempre gostei de estudar. Fui fazer minha formação, fiz história da arte, depois fiz teatro também, porque eu queria, como eu já trabalhava, eu até fiz vestibular para artes cênicas na época. Comecei a fazer história da arte e arte cênica junto. Mas aí sobrecarregou, eu também tive minha filha no meio do caminho, aí eu optei em fazer História da Arte como curso complementar e depois, mais velha, voltei para a faculdade para fazer artes cênicas. Então, eu acho que a gente não pode parar de estudar e eu gosto, né? Então, sair do palco, estar no palco, trabalhar com palco, com produção, com teatro, não só, mas é uma grande paixão, né? E acaba sendo o nosso ofício onde a gente pode se aprimorar mais. Então, eu nunca mais parei. E aí estou até hoje, já são 47 anos que eu estou na minha vida, eu comecei com 11, então já é bastante tempo, né, falando Uma e grande vivendo história. essa história. E como que foi assim, depois que você foi criança, aí foi a primeira novela, que você acha que foi com 15 anos, Com você 15 fez. eu fiz o primeiro teste e aí eu fiz elenco de apoio da novela Viagem, foi o meu primeiro contrato, assim, né? Uma novela que também fez muito sucesso e reprisou agora de novo, enfim, uma novela que também volta e meia reprisa. E foi a minha primeira experiência, assim, com a televisão, mas dali também eu sempre falo que fazer elenco de apoio você aprende muito, porque você está olhando, né, os Ah, grandes ok. mestres fazendo, então é uma oportunidade de você estar num set de filmagem, né, entender como é que a logística funciona, mas ao mesmo tempo você não está ali, né, jogado aos leões, né, você consegue observar. E aí eu fiz elenco de apoio da Viagem, depois eu fiz um outro elenco de apoio, aí fiz teste para uma novela fora da Globo, quando eu estava até contratada, aí pedi para sair, fui fazer na Bandeirantes, e aí fui indo devagarinho, assim, eu acho que também a carreira foi sendo construída com muita calma, um pouco pela vida também, mas foi sendo estruturada, assim, um trabalho depois do outro, o cinema veio um pouquinho mais tarde, eu já estava com 30 e poucos quando eu fiz o meu primeiro filme, que também é uma outra linguagem, tem uma outra, para mim, eu acho até mais delicado, assim, de interpretação, eu gosto, acho um desafio diferente da TV. Acho a TV também bastante interessante, você tem que ser muito rápido, você tem que resolver rápido, você tem que gravar 20 cenas por dia, teu chip guarda e apaga tudo, né? Então tem essa velocidade que te dá uma inteligência emocional também, né? E aí foi assim, foi indo devagarinho, mas eu sinto muita consistência. Eu acho que é um dia depois do outro, carreira se constrói, né? Com um trabalho Sim, depois do outro, não é só com um, né? Que sim. um vai, depois acaba e vai embora. Então, acho que tem uma coerência nessa Que história. delícia. Eu também já fiz teatro. Já Ah! fiz teatro. Eu fiz acho que uns 4 anos de teatro. E assim, você que está há muito tempo, né? Como que é para você assim fazer um personagem e depois voltar para Miriam? Tem essa dificuldade? Você carrega alguma coisa do personagem? Ah, esse aqui é um pouco Miriam, esse aqui é um pouco a personagem ou não? Ai, Não Fê, cada tem. um tem um método, né? Assim, é difícil falar, cada um tem um seu caminho de busca, né? Mas eu acho que no fundo, pra mim, pelo menos os personagens é que tem de mim, né? Eu que me empresto lá para aqueles negócios, né? Vai fazendo e acaba você tentando encontrar onde que aquilo faz sentido para você achar os caminhos internos para fazer, né, a personagem. Então, eu sou muito curiosa nesses processos, assim, eu falo, eu tenho que chegar naquela cena, naquela emoção, como é que eu vou fazer para chegar até ali, né? Qual o percurso? E no teatro que você repete, já não é aquele frescor, né, da televisão que você faz ali para a cena já foi, né? No teatro você tem que achar realmente um caminho para chegar naquele lugar, daquela cena naquele momento. Então,
Pra mim é o contrário. Eu acho que os personagens eu é que me empresto lá para os personagens. E Miriam, me fala, depois de tanto tempo, como que foi a decisão de vir para Portugal? Essa questão da imigração, como que entrou, Foi assim? muito louco, Fernando, porque a gente em nenhum momento pensou em ser imigrante na vida. Eu falo pro Roberto, a gente veio para uma experiência de 2 anos, era uma coisa para os filhos viverem uma vida, ok. né? E entender o mundo, poder viajar, poder estar em comunicação com outras culturas. Então era muito com prazo, assim. E aí a gente foi renovando, mais 6 meses. E outro dia uma amiga falou assim pra mim, mas você é imigrante? Eu falei, hã? Ainda não caiu Eu isso? falei, sou esse negócio aí, porque eu nunca me senti. É engraçado isso, né? Não é que eu não me senti porque Portugal não me colocou. Portugal coloca a gente, né? Porque de fato somos, Sim. né? Não é a terra pertencente, né? Mas como eu brincava que era de visita, né? Assim, a sensação é que eu estava passando por aqui. E eu ainda tenho essa sensação. Não, e dentro de você ainda guarda isso, ainda né? tenho essa sensação. Não sei se é porque minha família está lá no Brasil e eu tenho muitos vínculos lá afetivos, né? Então, para mim, isso aqui ainda é um período de passagem, assim. Eu não vejo que eu vou ficar aqui para sempre, mas a abertura dessa ponte foi muito legal já. Se eu voltar, já está tudo certo, sabe? Porque a gente conseguiu fazer pontes, né? Então, eu acho que mais do que estar aqui ou estar lá, eu acho que é você conseguir ampliar. E eu acho que a gente conseguiu, mesmo sem pretensão nenhuma, sabe? A gente não tinha pretensão nem de trabalhar, nem... A gente veio, claro, trabalhar precisamos, né? Sim. Mas não era uma coisa assim, não, a gente vai para trabalhar, para fazer as peças, para isso, para... Foi um pouco natural, porque a gente é produtor, porque a gente, né? A gente sabe os caminhos, o caminho Acabou das pedras, aproveitando as né? oportunidades, né? Aconteceu da gente fazer essa grande amizade lá no Teatro Independente de Oeiras, com o diretor Carlos da Almeida Ribeiro, que é uma pessoa muito generosa, e abriu esse espaço pra gente. Então foi um pouco, sabe, assim, a gente sabe produzir, a gente, né? A gente já produz no Brasil, né? Já tem essa... que não é só fazer o teatro, né? Quando você produz, você fica mais autônomo, né? No exercício da profissão. Então, foi um pouco uma consequência disso. Então, o estar imigrante nesse momento, para a gente, é realmente estar, né? E não ser, né? Então, mas é engraçado, porque eu nunca tinha me tocado disso. E como que você acha, assim, como desses 5, 6 anos que você está em Portugal? Vamos fazer 6 de setembro. Vai fazer 5, vamos colocar 5 anos que você está em Portugal. Que experiência que você tira dessa vivência aqui? Ai, Fê, um monte, né? Um monte, porque tem desde as experiências dos filhos, né? E cada um com a sua... Né? A mais velha já não... Aqui, nós temos 3, eu tenho minha enteada, né? Mas que não está no Brasil, fez a vida no Brasil. A minha filha mais velha, que veio para cá com a gente, estudou aqui, mas já pegou o rumo dela, tá por aí, pelo mundo, mas acho que também foi uma porta para ela, né? Ela sempre gostou muito de viajar, ela é muito comunicativa, ela é muito fácil de relacionamento e trabalha hoje com turismo, então foi um caminho natural, ela foi seguir o caminho dela. O Miguel, que chegou mais criança, foi todo um processo de adaptação, que não é fácil, a gente sabe, né, deles acharem grupos de amizade, né? A gente é muito diferente, os portugueses são mais fechados, né? São mais a casa, né? Para os portugueses, pelo menos a minha percepção, é um lugar muito sagrado, muito reservado, né? A gente no Brasil já é mais aberto e receber os amigos, isso é muito fluido. O Miguel tinha muito isso no Brasil, dormir em casa de amigo, não sei o quê. Então aqui foi todo um período de adaptação, de entender qual o lugar dele e principalmente, que eu acho, pelo menos para mim, que eu acho importante em relação aos filhos, é a gente não perder a nossa brasilidade, né? A gente não perder o nosso... Mesmo afastado do nosso território, eu acho que a gente tem qualidades muito grandes. Então, a gente não... Eu falo muito isso para ele, sabe? Não perca a sua brasilidade, não perca o seu swing, eu brinco, né? O molho, né? Não perca, porque isso é o seu valor, é a sua história, da onde você veio, é a sua qualidade. Então... né, eu acho que a gente se adapta, a gente está na terra do outro e eu
Eu entendo que a gente tem que Claro. respeitar, né? A cultura, a gente está no lugar, a gente escolheu estar num lugar que a cultura é outra. A gente acha que é parecido, mas não é. A língua a gente acha que é parecida, mas não é. Quando a gente vive, né, a gente percebe as diferenças mais claras, né? Quando a gente vem de turismo, quando a gente escuta falar, né? Não é, Não é, né? é Então, na verdade. hora que a gente chega, a gente tem que respeitar, entender qual o território, como é que a gente chega, né, nessa cultura sem botar o pé na porta, porque eu não acredito que tem que ser assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode perder a nossa espontaneidade, a nossa forma de estar no mundo, as nossas, né, nosso jeito. Aquilo que a gente carrega, aquilo né? que a gente carrega, que é tão nosso, né? Então, em relação à sua pergunta, falei pra caramba, mas eu acho que é isso, é entender como ser o que se é, né? Ao mesmo tempo respeitando o espaço do outro, sabe? Eu entendo dessa maneira, né? E se adaptar, porque quando você está num lugar diferente, a gente precisa se adaptar também, né? Mas eu acho que é muito rico tudo, mesmo as dificuldades, mesmo os aprendizados, mesmo bater cabeça, né? Eu brinco que, assim, o meu filho amadureceu muito aqui, Também né? acho. Com todos os desafios que ele viveu. Eu sinto que isso foi um percurso que hoje ele precisava viver. Sim. Pronto, está aqui, ele precisava viver. Então, eu acho que nós todos, né? Eu acho que a gente vai construindo esse lugar com amadurecimento, com qualidade, vendo o lado bom disso tudo e porque a gente quis, né? Afinal de contas, a gente quis. Eu brinco com o Roberto, tu que inventou essa confusão. Agora quer voltar, não quer voltar, vai pra onde? Vamos em frente. Vamos seguir mais um pouquinho? Vamos estrear mais uma peça aqui? Exato, vamos estrear mais uma peça. E a outra, tá ensaiando a outra, é uma loucura. Ai, Miriam, agora né, você tá em cartaz, né? Isso. Com essa peça incrível, que vocês já fizeram ela no Brasil. Fizemos, E resolveu também. Muito doido também, porque tem 16 anos que a gente estreou essa peça. E você recebeu até um prêmio, foi? Na verdade, o espetáculo foi super. A gente rodou o Brasil todo, a gente foi indicado como ator e como atriz, os dois. Foi muito legal. A gente tem um maior carinho pela peça. E aí. E a gente, quando a gente produz, a gente gosta de deixar as peças vivas, né? Uma hora volta. Ainda mais quando a gente tem autonomia, são só nós dois, pronto, né? Aí o Carlos falou, tem essa pauta no teatro, o que vocês querem colocar? E é um teatro de comédia, basicamente, né? Um desafio, botar, não que o Tombo seja uma peça chata, não é, mas assim, era diferente, né? Uma peça mais delicada, mais romântica, com outra pegada. Mas o Carlos falou, vamos arriscar. Eu falei, então vamos. Aí a gente resolveu pedir autorização para a autora, né, que é norte-americana. Mandamos um e-mail, perguntando se ela autorizava a gente fazer essa temporada. Ela ficou toda feliz, é uma senhora já hoje em dia. Enfim, e aí ela autorizou e a gente falou, então vamos fazer. E aí, estamos aí, tá sendo incrível, Fê, porque o público... A gente surpreende o público, eu acho que a peça realmente toca as pessoas, e apesar de falar do universo do teatro, né, chama Tomo suas mãos nas minhas, né, que é como o Chekhov, Anton Chekhov, que é um dramaturgo russo, assinava as cartas para sua então namorada, enfim. E aí, essa semana, esse sábado passado, tinha 80% dos portugueses. Eu fiquei tão feliz. Nossa, que legal. Eu fiquei muito feliz. Eu adorei. A gente foi falar no final, né, com a plateia e perceber isso, né, que toca as pessoas, que as pessoas saem felizes do teatro e emocionados e, enfim, sensibilizados com o nosso trabalho. Mas é isso, e aí tem 16 anos de intervalo, a gente até fez no meio. Isso que eu ia perguntar, como que é agora essa experiência depois de vivenciar, né, eu acho que vocês eram muito novos, né, fazendo essa peça, e agora, depois com toda essa maturidade, né, como que tá sendo? O que eu acho, Fê, que eu acho mais engraçado é porque o mundo mudou muito em 16 anos. Então a gente fala de cartas, né? São cartas trocadas, e aí eu até brinco quando vai gente jovem, você sabe o que é carta, né? Porque imagina, em 16 anos, não que a carta já não fosse algo mais, né? Mas hoje, falar de carta é diferente. É diferente. Porque o tempo das coisas, né? Assim, a troca de uma correspondência que se esperava meses, às vezes nem se recebia, né? Eu ficava ali esperando, né, o correio chegar com a carta, né? Então,
a gente percebeu essa diferença até fazendo, assim, eu falei, tô falando de carta, que loucura, o tempo, né? E eu acho que é isso que está tocando as pessoas. Ah, de reviver isso, que incrível. Ter essa sensação do tempo, Sim. de que as relações, elas eram construídas com o tempo, porque a gente está pensando sobre o tempo, de certa forma. A gente fala sobre o tempo. Não, e nesse momento que a gente está vivendo, que os relacionamentos estão tão curtos, né? Tipo, é rápido, igual Instagram, TikTok. Exato. O relacionamento está assim. Então, aí assistir uma peça dessa e aí você vê como que era construído o amor, né? É diferente, né? Sei E eu acho que veio no momento certo, assim, essa peça, porque realmente as pessoas precisam resgatar um pouco disso, né? Exato, e olhar, né, ali, assistir, flagrar aquele amor acontecendo, né, através daquela troca. E acho que a dramaturgia é muito feliz, porque não fica num blá blá blá, né? Ela consegue criar uma narrativa que a peça não faz assim, né? Que deixa o público ali atento. Mas eu sinto, e além de tudo, a gente poder falar da Rússia, né? Com amor. Sim. Falar, né? De amor. De amor. Né? Nesse momento também onde o mundo está tão louco, tão áspero, Caótico. Tão cinzento, né? E de repente a gente está ali falando de amor, né? De troca de amor entre duas pessoas, do tempo das coisas, né? Da construção desse tempo e desse amor. Então é engraçado, assim, foi um pouco por acaso, a gente não pensou, vamos falar disso agora, não. Mas calhou num momento que eu acho que fez sentido, né? Como tudo, nada é à toa, né? A gente sabe. Então fez sentido, assim, e a gente está muito feliz com a temporada. Tá nos surpreendendo, né? O público tá indo, a casa tá enchendo. Então, eu acho que tá cumprindo o seu dever da gente estar fazendo o espetáculo. Então, que acho delícia. que tá bom. E assim, eu já assisti a peça. E eu achei assim incrível. E, nossa, a conexão de vocês é tão bonita de ver. Que bom. É muito bonito, assim. Ver vocês dois, vocês têm, tipo, uma troca de olhares, vocês têm uma coisa que as pessoas ficam emocionadas de assistir. É muito lindo, parabéns. Que bom. A gente tem uma cumplicidade, tem uma cumplicidade em cena, óbvio, né? A gente está fazendo 21 anos, né? Fizemos agora. Juntos? De casamento, E aí é muito engraçado, porque teve um dia, não sei qual foi a sessão, que me deu um branco. E eu olhei bem fundo no olho dele e falei, fala qualquer coisa. Não falei, né? Só olhei bem fundo no olho dele e falei, fala qualquer coisa, porque eu não sei o que eu tenho que falar. E ele me salvou. Sério? Eu olhei bem fundo pra ele. Eu falei, dei uma pausa, assim, dramática. Ele salvou. Percebeu. Cara, ele percebeu. Então, assim, a gente realmente tem uma intimidade de cena, muito tempo. A gente gosta de trabalhar junto, né? No teatro, a gente trabalha já há muito tempo. Então, é engraçado. Mas essa peça é difícil de improvisar, né? Porque ela é muito tum. E a gente não se olha muito, não tem muitos momentos da gente se olhar. Mas nesse olhar eu fiz, pimba, fala aí, qualquer coisa. Mas pronto. Mas isso não acontece, é raro acontecer, mas acontece, né? A gente esquecer. É raro. Ele esquece mais do que eu. Eu tenho que salvar mais ele. Então, dessa vez, ele teve que me salvar, entendeu? E eu acho que ele ficou... Ele falou, tem que salvar ela, porque ela sempre me salva, né? Então... Mas foi isso mesmo, me deu um branco. Foi na hora do casamento ali deles, eu olhei para ele e falei, eu não sei o que eu tenho que falar, mas eu não podia falar, Sim. Né? Só olhei isso pra é ele. bom, por isso que é bom essa conexão, né? Porque aí um vai ajudando o outro. Total. O teatro tem essa coisa gostosa, né? Do vivo ali, você tem que resolver o problema, tem que improvisar, não tem como. Não tem onde se esconder. Não. Essa peça não tem nem coxinha, a gente nem sai pro bastidor, nem nada, é o tempo inteiro. 1h20 em cena, um e outro. Então não tem esse momento. Entendeu? Nessa peça especificamente, a gente não tem nem como correr para dar uma espiadinha em algum lugar. Pegar lá atrás o texto, Não, vai para frente. Manda próximo e vai para frente. Então é curioso. Ai, que delícia, que delícia. Miriam, assim, sempre quando eu vou entrevistar uma mulher, eu gosto de perguntar uma coisa que às vezes pode ser forte, às vezes não, mas você se acha uma mulher vitoriosa? Porque meu canal chama Vi e Venci. Então, eu gostaria de saber que depois de tanto tempo, né, toda essa história com migração, você se acha uma mulher vitoriosa? Arrasou, hein, Fê?
Eu acho. Eu acho que ser vitorioso tem tantos significados, tantas camadas, né? Mas eu acho que, acima de tudo, a gente vencer o medo em qualquer circunstância, né? Então, eu acho que quando a gente consegue vencer os nossos próprios medos e encarar, né? Ir para frente e não paralisar, acho que a gente já é vitorioso. Então, eu me sinto vitoriosa. Ah, que lindo! Muito bem. Olha, chama o pessoal para assistir, que tem ainda mais 2 semanas, né? Tem mais 2 semanas, até dia 2 de maio, no Teatro Independente de Oeiras, o espetáculo Tomo Suas Mãos nas Minhas, comigo e com o Roberto Bom Tempo, meu marido, meu companheiro, meu amorzinho, que está lá em cena comigo. A gente vai adorar receber todo mundo. Bora! Eu tomo suas mãos nas minhas. Eu tomo suas mãos nas minhas. Era como ele as assinava. As cartas dele para ela. Suas cartas para a outra. 400 cartas ele escreveu para ela. 412 para ser exato. E ela escreveu quase tantas. E eles se conheceram por 6 curtos anos. Só isso. Só isso. Primeiro como amigos. Amigos? Acho que você poderia chamar assim. Depois como amantes. E então como marido e mulher. Uma vida de amor em apenas 6 curtos anos. Ele era um escritor. Ela era uma atriz. E eles se conheceram como eles se conheceram. Esqueci. Ah, você esqueceu. Em uma leitura. Uma leitura. A leitura. De A Gaivota. Abril 1898. Lembra?